Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, não precisa pular, não precisa avançar, aqui é sem musiquinha de intro e sem enrolação, bora direto pro que interessa. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma aula bem avançada para você fazer uma capa de livro, tá? Ou um pôster de um filme, peça gráfica e mais complexa. Tô mostrando aqui o resultado final. Então presta bastante atenção, segue os passos aqui, lembrando que você é livre para adaptar da forma que você desejar. A primeira coisa que eu vou fazer é o recorte no modelo. Aqui no caso eu vou trabalhar com a Pentool, porque eu preciso de um recorte bem feito, tá? Eu não confio nos recortes automáticos aí do Photoshop. Então vou selecionar aqui algumas partes do cabelo dela dessa forma, depois a gente vai refinar e eu vou seguir aqui bem feitinho aqui fazendo o recorte na modelo. Vou voltar aqui, vou pegar essas partes do cabelo dela, não tem problema, depois a gente refina e eu vou criar uma máscara para ela também, onde a gente vai poder trabalhar melhor com isso aqui. Os links das fotos usadas eu vou deixar na descrição, você pode ir lá e baixar tranquilamente, tá? Isso aqui é uma seleção mais triste um pouco de fazer, mais complicado, tem muito detalhe, tem muita folha, tem essa coroa que ela tá usando, mas vale a pena, vai ficar legal. Então vou fechar a seleção aqui e vou avançar para a parte que eu concluí. Porém eu vou deixar aqui em 2x para você acompanhar também. E se você tiver dificuldade em utilizar a Pentool, que é a melhor forma de fazer recortes profissionais no Photoshop para garantir que vai ficar bem feito mesmo, tem um vídeo aqui no canal que eu explico isso aí direitinho, vou deixar para você na descrição também, tá? O primeiro link aí vai ser ela, uma aula de apoio de como utilizar a Pentool. Aqui nessa parte eu não vou pegar tanto ali os detalhes da direita e a outra mão dela, porque pelo que eu estou calculando aqui não vai aparecer, tá? Então essa parte aqui, ó, daqui para baixo, basicamente eu vou pegar essa aqui em linha reta, assim, ó, porque eu sei que ela não vai aparecer, tá? Então eu vou descer, por exemplo, até um pouco, mais ou menos aqui, nessa região aqui. Vou pegar aqui no vestido dela. Se precisar eu volto lá e faço, mas eu tenho certeza que não vai, ó. Então vamos lá, vou pegar nessa área, fazer aqui nesse cantinho. Se você for utilizar a mesma imagem, não precisa... Faz de teste, né? Aqui eu recortei a coroa, deu muito mais trabalho, mas não precisa não. Recorta só em volta aqui nas flores mesmo. Fica a seu critério, mas se você quiser treinar, vale a pena, tá? Demora um pouquinho, mas vale a pena. Fechei a seleção dela, botão direito, Make Selection. Vou deixar aqui o feather de 2 mesmo, ok. Agora eu vou vir aqui em Select, Refine Edge. Nas versões a partir da 2020 vai chamar Select and Mask. Aí eu vou segurar o Ctrl e o Shift aqui, só para abrir numa versão que mais leve, como se fossem as versões anteriores. E aí você pode deixar exatamente essas configurações aqui, ele vai suavizar bastante. E aí você, utilizando o colchete de abrir e de fechar do teclado, você vai passar aqui nos cantinhos, ó, que a função disso aqui que eu estou mostrando é suavizar, igual lá no cabelo, ó, olha só, é suavizar as arestas. Você tá sabendo do fundo do coração que só esse pedacinho aqui que eu já mostrei já vale o seu joinha, né? Porque esse aqui vai suavizar, vai agilizar demais o seu processo aí de pintura. Então, de recortes no caso. Onde o recorte não ficou 100%, você passa isso aqui que ele vai suavizar e vai melhorar demais. Então você organiza isso aí em alguns cantinhos, dá um ok. E eu vou criar uma máscara para essa modelo agora, olha só que legal. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar aqui minha foto da modelo, dar um Ctrl T nela, vou dar um flip horizontal, que eu quero ela olhando para a direita, só para criar uma linguagem aqui mais interessante para nossa composição, como se ela estivesse olhando para frente, né, da esquerda para a direita aqui. Vou inclinar ela um pouquinho assim. Tá ok, tá bom. Deixar ela assim, beleza? E agora eu vou colocar o nosso fundo aqui. Essa aqui vai ser a imagem que a gente vai fazer a alteração. Então eu vou fazer o seguinte, a imagem que a gente vai fazer a alteração, vou jogar aqui abaixo, ou posso deixar acima mesmo, vou deixar acima por hora, e eu vou clicar nessa máscara aqui, vou segurar o Alt e vou arrastar aqui em cima. O que eu fiz com isso? Eu peguei a máscara da modelo aqui embaixo e copiei ela para cá. Agora essa imagem aqui, ó, vou apertar Ctrl T para mover ela. Ela tem a forma da modelo, porque eu vou utilizar uma dupla exposição. Beleza, feito isso, essa aqui por hora vai ficar em cima, tá? Eu vou tirar a opacidade dela aqui um pouquinho só para enxergar melhor. E eu vou desacoplar essa correntinha. Desacoplando essa correntinha, quando eu aperto Ctrl T para mover, deformar, ampliar, diminuir essa imagem, ela move, mas ela mantém a máscara lá, ó. Olha só, ela não passa do braço da modelo ali. Vou ampliar esse aqui.
e posicionar aqui da melhor forma possível. Eu quero ele mais no canto, assim, ó. Dessa forma. Beleza, eu vou voltar a opacidade aqui no máximo, certo? E agora aqui, clicando nessa máscara, vou pegar aqui o meu pincel. Vou utilizar um pincel redondo, mais simples mesmo. Tô na máscara. Vou pintar de preto. A opacidade aqui você pode tirar um pouco, deixando 70%. E eu vou apagar aqui, ó, nessas regiões aqui da coroa, do rosto dela, do ombro um pouco. Aí eu tenho que ficar esperto com uma coisa. Eu quero que esse farol apareça, porque ele é legal. O que eu vou ter que fazer? Vou utilizar a pentura, vou fazer uma seleção no farol aqui, ó. Fazer uma seleção no farol. Aqueles outros, os metais ali, né, da grade de proteção, eu posso voltar e fazer depois, eu utilizo o Refine Edge. Então, esse farol aqui eu quero manter. Beleza. Fiz a seleção dele aqui, botão direito, Make Selection, ok. Só que agora eu vou espelhar essa seleção. Selecionar, inverter. Tá, pra que eu fiz isso? Porque quando eu vier, olha só onde eu tô, a camada onde eu tô e a seleção ela tá invertida. Ela tá pegando tudo em volta do farol, menos o farol. Quando eu pinto de preto aqui, ó, eu não prejudico aquele farol lá, ó. Entendeu? Então essa é a ideia. Porque aí eu tenho uma liberdade maior pra vir aqui e apagar pra mostrar mais da modelo aqui em cima, sem prejudicar. Tá vendo? Aí fica mais interessante. Agora, para sair da seleção, é Ctrl D o atalho ou Select, Deselect. Eu ganhei essa, tá vendo? Só que aqui eu ainda quero um pouquinho de transparência. Então eu vou fazer o seguinte. Tem Ctrl Z aqui, eu vou deixar um pouquinho coisa assim, ó. Só para criar esse efeito. Vou passar assim algumas vezes. Ó. Vou deixar dessa forma aqui. Beleza, feito isso, o que eu posso fazer? Eu vou duplicar essa camada aqui de novo. Vou deletar a máscara dela. Ó, agora ela ocupou minha imagem inteira, tá vendo? E vou jogar ela pro fundo, ó, pra baixo de tudo. Aí ela vai fazer uma mesclagem ali, uma interação com aquele outro céu. E aí eu, observando isso, eu poderia, por exemplo, voltar aqui. Vou pintar aqui de branco para revelar mais. Aliás, de preto. Vou clicar nessa máscara aqui e vou tirar um pouco da modelo. Que eu quero que ela tenha essa emenda maior aqui, ó. Quero que mostre mais do braço dela ali. Aí, agora ficou legal. Então aqui eu tenho o farol ali, a modelo e o fundo, tá? A próxima etapa agora é a gente fazer alguns ajustes para ficar mais coerente aqui a proposta. Então, por exemplo, para deixar essa modelo aqui um pouco mais no tom do fundo, para ter uma interação mais legal, eu vou fazer o seguinte. Tem várias formas que você pode fazer isso, vou mostrar uma delas, tá? Vou clicar aqui abaixo nesse ícone e vou criar uma Solid Color. Aí ela vai ser aqui 0, 0 e 50% de brilho, tá? Um cinza aqui no meio aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou trocar isso aqui primeiro para Color. O que eu quero com isso? Eu vou criar uma camada de ajuste de curvas para fazer uma aproximação dos tons de sombra dessa imagem, os valores que chama, os tons de sombra e de luz dessa imagem com essa. Essa aqui de baixo ela tem um contraste maior. Observa que os meio tons, por exemplo, aqui na testa dela, esse tom de sombra do cabelo dela aqui é um pouco mais claro, é um preto um pouco mais claro do que o preto daqui da porta do farol, tá? Ou aqui da sombra das flores. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa imagem aqui, ó, nessa aqui. Você pode fazer nela também, mas depende, tá? Depende do caso. Você tem que dominar um pouquinho aí dessa mecânica das camadas. Aqui no caso vai ser aqui em cima. Vou criar uma camada de curvas e eu vou clicar nessa setinha aqui para ele aplicar essas curvas só nessa camada. Essa camada é esse farol que tá aqui na frente. Como dela é um pouco mais claro as sombras, eu vou puxar esse aqui um pouco para cima para clarear ali um pouco. Tá vendo? Ah, mas e esse risco aqui que tá formando? Esse risco aqui é por causa da máscara, tá? Eu vou copiar ele, vou duplicar essa daqui e vou aplicar lá embaixo também, ó. Vou aplicar nessa aqui do fundo. Então agora eu apliquei a mesma. Vou aplicar a mesma aqui e apliquei a mesma aqui. Se as camadas estivessem mescladas, você podia fazer numa só, mas aí ia ter o problema da modelo, né? Que a modelo ia alterar os tons dela também.
Beleza, então eu joguei os tons aqui de sombras um pouquinho mais próximo do modelo. Se você tiver dúvida, você pode tirar o zoom assim, você compara se esse tom, deixa esse pincel menorzinho, se esses tons aqui estão mais próximos, vendo em preto e branco ajuda mais, tá? Beleza, o segundo passo, eu vou voltar nessa camada aqui e vou colocar ela, por exemplo, se tiver dificuldade, vou deixar a segunda aula aí na descrição, que é uma aula sobre fotomanipulação, fotomontagem, onde eu mostro como você pode fazer esse exercício aqui que eu tô mostrando. Aí você pode assistir lá, volta aqui, que vai te ajudar aí na sua compreensão. Eu vou colocar aqui em Luminosity, porque em Luminosity eu consigo ver se as cores estão batendo. Observa que as cores da modelo são muito mais saturadas do que as cores do ambiente. Como que eu sei? Olha a quantidade, olha só, tá vendo aqui, ó? Tá até arrebentado aqui em comparação com o restante. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na camada do modelo, eu vou criar uma layer, por exemplo, de curvas também, tá? Curvas, mas curvas você usou para alterar brilho, certo? Mas agora eu vou utilizar para alterar a cor. Olha só, vou vir aqui no vermelho, tá vendo? Tem uma predominância de vermelho e amarelo muito intensa. Vou vir no vermelho, vou pegar essa mãozinha aqui, ó. Peguei essa mãozinha, vou chegar lá nessas áreas de vermelho muito intenso, vou clicar e vou puxar para baixo um pouquinho. Só que ele está alterando tudo, certo? Eu não quero que altere tudo. Eu quero que altere só a modelo. Então eu vou clicar aqui nessa setinha, ó. Tá alterando só a modelo. Pega a mãozinha aqui, puxa só na modelo, ó. Você puxa para baixo e para cima. Ó, para baixo tá saturando mais. Então eu vou puxar para cima um pouquinho. Ó, ficou melhor. Mesma coisa, eu vou vir nesse amarelo aqui, ó. Olha lá, ó, canais de vermelho, tá vendo? Puxar um pouquinho. Vou pegar aqui, por exemplo, no verde, que o amarelo vai ser a combinação do vermelho e do verde. Vou vir aqui no verde, vou puxar um pouquinho para baixo, para ele tirar um pouco desse tom. Ó, puxa um pouquinho para cima. Eu vou nos azuis, ela precisa de tom azul nela. Por que que eu sei? Olha, aqui tá azulado, tá vendo? Então tem que jogar um pouco de tom azul nesse vermelho aqui, para criar uma compensação. Mas não demais. Ó, vou jogar um pouquinho de verde. E aí você pode, isso aqui é uma combinação um pouco mais avançada, você pode, além disso aqui tudo, se você tiver dúvida, você desmarca o olhinho aqui, ó. Você desmarca o olhinho, olha só como é que tá ficando, tá vendo? Já tá bem mais coerente, ó, antes e depois. Você desmarca o olhinho e confere. Você também pode utilizar uma outra, por exemplo, vou criar uma nova camada aqui, de matiz e saturação. Se você puxar aqui, você vai tirar a saturação dela, ó, tá vendo? Clica na setinha aqui para aplicar só nessa camada. Ó, se eu tirar a saturação, ela vai ficar sem saturação total. Ó. Olha lá, ela ficou em preto e branco, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho da saturação. Aqui você tem todos os canais, ó. Vou no meu canal de verde. Vou aumentar o brilho dele um pouquinho e a saturação do verde. Vou lá no meu ciano, que aqui eu tô vendo que é mais azulado. Vou aumentar a saturação, vou aumentar aqui. Você pode mexer aqui também para ver como é que isso aqui tá comportando. Vou nos meus vermelhos, vou tirar um pouquinho da saturação e vou jogar, ó. Agora tá mais próximo. Tá ficando bem mais próximo. Vou nos tons de azul, posso jogar um pouquinho pra cá, ó. Tira a saturação. Agora já tá bem mais próximo. Eu vou tirar o olhinho aqui e vamos ver como é que isso aqui ficou. Olha só, já ficou bem mais aproximado, tá? Então, interessado em dominar por completo a edição de imagens para ter autonomia para editar suas fotos, criar montagens do zero, ter liberdade na produção de peças gráficas da forma que você imaginar e ainda conseguir trabalhos profissionais com isso, basta conferir o meu curso que está aqui na descrição. São mais de 50 horas de aulas do básico ao avançado, desde abrir o software pela primeira vez, nível mais simples mesmo, começando pela interface, até níveis mais avançados, que é onde você vai fazer manipulações, edições muito complexas, passando por cores, edição de foto fine art, composição, edição em HDR e muito mais conteúdo parrudo e completo para você. E aí, se você desejar, você pode vir aqui, ó, igual essa que eu achei muito forte. Você pode vir aqui e tirar um pouco. Você tira um pouco dessa força, que aí fica mais coerente. Ela vai ficar mais coerente, vai ficar mais próxima. E aí você também pode fazer a mesma coisa com o farol aqui, se você desejar, tá? Mas você fica livre aí para utilizar isso ou não. O próximo passo seria basicamente as cores, tá? Então aqui nas cores, aqui eu fiz a estrutura, eu fiz a aproximação de tons, agora eu vou fazer só uma luz, adicionar uma luz diferente, por exemplo. Vou pegar um tom de amarelo assim, lá no topo, vou criar uma iluminação, pincel, opacidade aqui uns 40%, vou criar uma luz aqui assim, ó. Vou jogar um tom mais creme um pouco. Aqui mais claro assim. Só
só para criar uma iluminação. Aí você troca, você clica aqui em cima, olha na camada que eu tô. Clica aqui em cima e troca os modos de mesclagem e experimenta, tá? Você pode experimentar. Aqui em Soft Light fica bom. Ctrl J eu duplico. Se eu duplicar a camada, posso colocar, por exemplo, um de screen. E aí eu tiro a opacidade dele, ó. Ctrl T, jogo mais para cima, jogo mais alto. Posso apagar um pouco dele aqui, para ficar mais suave no rosto dela. Deixa a opacidade aqui da borracha, para ficar mais suave. A gente pode também, agora a finalização, tá? É a edição. A gente fez a foto manipulação, agora a gente tem que fazer a edição em cima dessa foto manipulação. Poderia utilizar aqui um efeito de curvas. E aí a gente clica nessa mãozinha, agora a gente vai aplicar um efeito de curvas em tudo. Clique na mãozinha, eu posso puxar aqui para cima ou para baixo, ó, vou escurecer um pouco. A gente pode, você clica em alguns pontos e testa, tá? Clica nos pontos e testa aqui para ver o que fica mais legal para você. Vou criar um outro de curvas. Vou vir aqui, por exemplo, nos azuis, vou puxar um pouco para cima, os azuis. Você pode fazer isso com todos os tons individualmente. Você pode criar um gradient map. Ó, você clica aqui e escolhe o tom. Por exemplo, aqui eu quero um tom de marrom para sombras. E para as luzes eu quero um tom de creme, assim. Ó, aqui no meio tom eu quero uma cor. Eu quero uma cor mais quente, mais avermelhado. Então, ok. Aqui nas sombras eu quero um tom mais azulado, por exemplo, ou amarelo, para ficar com os tons de dourado, bem mais saturado, assim. Você vai testando aqui em tempo real e vai vendo como é que tá comportando ali. E um último quarto tom aqui, eu quero uma cor, por exemplo, só para dar um contraste, olha lá, no céu ali, eu quero um tom azul assim. Então eu tenho esses tons. Você pode arrastar isso aqui e ver o que fica melhor aí também, tá? Você pode clicar 2 vezes na cor e mudar. Se você quiser deletar uma cor, é só você clicar aqui e arrastar para baixo, ele sai. Então eu vou dar um OK. E depois eu venho aqui e troco o modo de mesclagem. Você pode colocar o que você preferir. A luminosity vai ficar dessa forma, tá? Você testa, você pode combinar eles também. Vamos supor, vou colocar aqui em Soft Light e vou abaixar a opacidade. Vou duplicar ele e vou colocar um de Luminosity, por exemplo. Ó, e vou abaixar a opacidade. Vou dar um Ctrl J, você pode colocar um em normal. Ó, se aumentar vai ficar assim, ó. Então você pode experimentar aí da forma que você desejar, tá? Feito isso, ajustes finais, você pode jogar por Camera Raw ou não, recomendo, tá? Mas se você quiser, por exemplo, adicionar uma vinheta, tem várias formas, no Camera Raw é mais fácil. Você pode, por exemplo, vamos supor que eu estou satisfeito com essa montagem, estou satisfeito com as cores. Vou apertar Ctrl, Shift, Alt e a letra E, que é o atalho para fazer o seguinte. Vou deletar essa camada aqui de cores. Ele vai Ctrl, Shift, Alt e letra E, ele vai pegar todas essas camadas aqui que estão abaixo, visíveis. Eu fui lá no topo e fiz isso. Ele vai duplicar todas elas e vai mesclar em uma só aqui em cima, tá? Agora eu tenho uma dessa aqui mesclada. Por que eu fiz isso? Porque eu quero editar isso aqui no Camera Raw. Então eu vou vir aqui em Filtro, Camera Raw Filter. No Camera Raw, eu vou fazer só um ajustezinho de uma vinheta, tá? Vou vir aqui em Effects e vou puxar uma vinheta aqui, ó, para deixar mais escurinho ali. Fica bem mais legal. Lembrando que você pode, por exemplo, também clicar aqui nessas duas bolinhas e vão ter vários ajustes aqui pré-definidos para você, ó. Basta você selecionar aqui, vão ter presets prontos aqui. Aí você pode colocar também, mas na maioria dos casos pode arrebentar a sua edição, aí você faz com cuidado. Então vou dar um OK. Então basicamente é isso, tá? Tá aqui a nossa composição, você pode incrementar com mais elementos, pode colocar folhas voando, tá? Você pode pesquisar pétalas de flores PNG, então tem diversos ajustes aí que você pode trabalhar. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o joinha, se inscreve se não for inscrito. Interessado em ser meu aluno e dominar o Photoshop, confere aí o link aí do curso que eu deixei na descrição, tá? Mencionei ele aqui no meio do vídeo, mas vale muito a pena esse aqui. Existe, assim, muitas opções, muita coisa aí para você aprender. Isso aqui no meu curso você domina tudo completo, numa metodologia aí bem organizada e bem elaborada. Valeu demais, brigadão, sucesso. Deixa esse joinha aí.